Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, e mais esse evento importante para o pequeno, para o microprodutor, para o produtor familiar, para o extrativista. A gente enaltece muito essa iniciativa e o Banco da Amazônia faz questão de ser parceiro, principalmente dos pequenos negócios e da agricultura familiar, que é muito especial para nós. Nossos recursos para 2020 são em torno de 13 bilhões de reais, sendo 9,9 bilhões de FNO, 2,6 bilhões de crédito comercial e 500 milhões de outras fontes. Falando um pouquinho do desempenho do Banco da Amazônia no agronegócio, com fonte do Banco Central do Brasil até agosto, né? Nós conseguimos crescer aí quase 22% no crédito rural. É importante salientar que esse crescimento aconteceu em grande parte dos estados, alguns estados um pouco mais, outros estados um pouco menos, mas a gente tem conseguido evoluir bastante. Para você ter uma ideia, agora aí no mês de setembro, aí nós já fechamos o mês de setembro com 3,49 bilhões, e já estamos agora, ontem eu puxei as informações mais recentes, nós já estamos com 3,78 bilhões aplicados. Nossa meta é chegar nos 5 bilhões de reais ainda em 2020. O Banco da Amazônia, no crédito, seja ele para qualquer produtor, tanto da agricultura familiar, quanto pequeno, médio, grande produtor, a gente trabalha com uma política de responsabilidade socioambiental interessante, que leva em consideração critérios de restrição, critérios restritivos que impedem o crédito, critérios condicionais, onde o crédito pode ser avançado, mas com algumas condições, e critérios informativos. Quando o crédito está todo redondo, ele passa, mas mesmo assim a gente fica com informações para nos possibilitar melhorar nossa tomada de decisão. A jornada de decisão de crédito que a gente tem em termos de RSA, no Banco da Amazônia, que é a responsabilidade socioambiental, ela passa por 3 etapas principais, que é o cadastro e risco, como acontece nas demais instituições financeiras. Então, a gente tem modelos de risco voltados à produção rural, né, e a outros produtores. Nós temos aí, então, indicador socioambiental na análise do risco do cliente. Nós temos algumas vedações baseadas em documentação legal, legislação, como, por exemplo, trabalho escravo, como, por exemplo, PRODES e outras coisas mais, e as restrições na atividade do empreendimento também, né? Nós vemos que os empreendimentos que estão bloqueados para acesso à agricultura familiar, ou mesmo médio, pequeno, grande produtor, a gente puxa essa informação e ela é automaticamente brecada, né? Então, nós fazemos permanentemente a avaliação, a reavaliação dos cadastros, dos limites de crédito e do risco do cliente, com o objetivo de melhorar o nosso negócio. E é importante a gente frisar que o produtor, que o pequeno produtor, que o extrativista, ele tem que ter uma atenção totalmente especial, e o Banco da Amazônia ele tem desenvolvido isso, porque a gente acredita que a mudança acontece apenas quando se trata na agricultura que a gente chama de agricultura de base, de subsistência, né, na preservação da floresta, mas também com recursos econômicos. Então, o grande segredo é a gente conseguir potencializar esse negócio. De recursos para o Plano Safra, nós temos 5 bilhões de reais, como eu falei, é um Plano Safra recorde do Banco da Amazônia para esse próximo Plano Safra. A agricultura familiar, mini e pequeno, leva a grande maioria desse recurso, em torno de 3 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, só Pronaf, o nosso plano de aplicação deve girar em torno de 700 a 800 milhões de reais, só com Pronaf, né? Fora os outros créditos que a gente tem, né, de projetos, né, do FNO, e para o médio e grande produtor girando em torno de 2 bilhões de reais, né? Então, se você for olhar, é mais ou menos 60% para os menores portes e 40% para os portes maiores, o que mostra que, inclusive, o nosso estatuto está lá, a gente prioriza o mini, pequeno e o micronegócio. Entre assistência técnica, entre o produtor, é o crédito, então o Banco da Amazônia não se exime da sua responsabilidade, ele tem como compromisso a aplicação total. Nós já vamos fazer aí em torno de 5 anos, onde recurso nenhum é devolvido para fundo, todo recurso ele é aplicado, e aplicado de maneira qualitativa, ou seja, com qualidade, com respeito à política socioambiental e com segurança, sobretudo. As taxas que a gente tem praticados, por exemplo,
no Plano Safra, houve que realmente queda de taxa de um Plano Safra para o outro, que girava entre 3% a 4,6%, caiu para 2,75% a 4%, dependendo da linha do Pronaf, e as principais linhas do Pronaf que a gente tem trabalhado e que são algumas têm novidades aí, são essas que estão mostradas aí agora. Então, tem algumas linhas onde a gente tem valor de limite, ou seja, o máximo a ser aplicado, tem linha que não tem limite, e nós temos as taxas aí do Plano Safra 2020-21, a gente vê que algumas se mantiveram e a grande maioria delas houve redução. Então, temos um cenário favorável, temos recurso, temos a boa vontade de fazer, temos celeridade, o que é mais importante, celeridade, nível de serviço de análise que entregue em tempo recorde as nossas análises, para quê? Para que a gente tenha um cliente satisfeito, produtor com crédito na mão e consiga resolver os seus problemas de tanto custeio quanto investimento. Então, o principal carro-chefe aí que a gente tem esse ano aí de novidade é o Pronaf Bioeconomia, que permite que a gente tenha aí, né, investimentos interessantes, né, com limites até 88 mil para algumas atividades e até 165 mil para outras atividades, né? Então, é importante a gente trabalhar a bioeconomia, porque a bioeconomia nada mais é do que a gente fazer uso da floresta e uso dos recursos naturais para gerar negócios sustentáveis. Então, um enquadramento interessante de muitos projetos de investimento para esse ano será no bioeconomia, especialmente o extrativismo, seja madeira, seja castanha, seja açaí, né? O açaí nativo, né, que a gente fala, né? E a gente tem também a fruticultura, não podemos nos esquecer da fruticultura, que é bastante forte. Temos ali a rota do cacau. O cacau, ele tem uma situação especial por ele poder servir, inclusive, para reposição de floresta, né? E o projeto de cacau, ele é um projeto interessante, porque a gente trabalha o SAF e outras culturas junto com o cacau, então é muito importante trabalhar com maru, junto com o cacau, castanha, enfim, outros produtos, né? Não esquecendo também do Pronaf Floresta, que continua tendo condições especialíssimas aí, né? Financiamentos, né? De 8, 10 anos, né, de duração, de duration, então é importante trabalhar com esses prazos, né, carência de até 6 anos, então é importante trabalhar essas linhas de crédito, não esquecer do Pronaf Jovem, que a gente tem o jovem no campo, manter o jovem no campo é importante para a nossa política de desenvolvimento, né, e a mulher hoje ela está em todos os negócios e não seria diferente no setor do agronegócio, no setor rural, na agricultura familiar e no extrativismo, né? As mulheres elas estão cada vez mais cientes e têm trabalhado diversas linhas. Então, o Pronaf Mulher é possível que a gente invista ele até 165 mil, algumas culturas, e no Pronaf Mulher especial, aí, com maiores produtores, vai acima, inclusive, de 165 mil. Então, temos essa possibilidade, tanto nos custeios quanto nos investimentos, né? Então, essa tabelinha aí é interessante. Quando tem duas linhas, sempre é custeio e investimento. Quando é sem limite, então não tem limite nem para custeio, nem para investimento, ou para determinadas vamos falar assim, determinadas linhas de negócio, né? Determinados segmentos, atividades, né? E vamos também falar um pouquinho da taxa do FNO, né? Das taxas normais do FNO, porque a gente sabe, a gente acredita que o médio, pequeno, médio e grande produtor, mini produtor de hoje, é aquele cara que foi realmente o produtor familiar do passado. Então, a gente acredita na evolução dos negócios, a gente trabalha para a evolução dos negócios. Então, para mini e pequeno, nós temos uma taxa aí em torno de 4,44%, né, por cento ao ano, uma taxa muito atrativa. Para o médio produtor, 4,65%, e para o grande, 4,86%. Se a gente for olhar, o foco também das menores taxas sempre são nos segmentos menores, né, para o mini e para o pequeno, né? E falando dos produtos, aí uma síntese dos produtos do banco, para encerrar nossa apresentação aqui nesse importante evento, né? Nós temos aqui os principais produtos do agronegócio, né? São os produtos, a gente chama de roda de produtos PF, né?
que são os produtos do empréstimo normal, pessoa física, né, do crédito agrícola, das máquinas e equipamentos, insumos, investimentos, a parte de veículos, né? Energia solar ou energia, vamos falar de energia renovável, porque existem outras fontes. A gente foca muito na energia solar porque é a que tem maior aplicabilidade, mas a gente tem também a biomassa, biogás, né? As energias hidráulicas, as pequenas centrais hidráulicas. Então, é importante que o produtor rural saiba que a gente está parceiro das principais iniciativas. O custeio pecuário e o giro produtor rural. São sem recursos do FNO, são créditos que não têm toda a burocracia do FNO e que a gente consegue atender via limite de crédito, né? E quais as inovações que nós temos aí no agronegócio? Mas nós temos recurso, nós temos força de vontade, nós temos parcerias, e aqui a gente faz questão de enaltecer os colegas da Embrapa pelas ações em parceria com a gente. A Embrapa é muito importante, é ela que é o carro-chefe do desenvolvimento de novas tecnologias e fonte de estudos interessantes, tanto das faculdades, universidades, do setor do agro. Então, é muito importante citar que isso é muito que isso tem um peso todo especial para nós. E como inovação, o que nós temos já implementado? Nós temos a hipoteca abrangente de operações, então o cliente que tem patrimônio, né, não é o caso, às vezes, do agricultor familiar, mas quando ele começa a crescer, ele com certeza vai ter a possibilidade de ter uma hipoteca abrangente. Então, isso já facilita, porque ele faz uma hipoteca que abrange todas as operações dele, não fica mais tendo que ter custos cartorários redobrados, né? A cédula de 5 anos nas operações de custeio. Então, se você vai fazer o seu custeio com a gente, faça o custeio com a gente e avise lá na agência: olha, eu quero uma cédula de 5 anos, porque com isso o seu custeio já fica lá, a cédula só é feito um pequeno aditivo, ao invés de fazer a cédula toda na hora da renovação do custeio. E como eu falei, o custeio pré-safra, né? Ou seja, falta aí um mês para você pagar o seu custeio. Só que apareceu uma oportunidade excelente para você comprar semente, para você comprar alguns insumos. Então, você não vai perder isso. Você procura o Banco da Amazônia, você, além do seu limite da renovação do seu custeio simplificado, você também tem o custeio pré-safra para ser atendido nessas ocasiões, né? E os canais de relacionamento, né? Nós temos os canais totalmente digitais. Hoje em dia, a gente consegue fazer muita coisa na plataforma digital. Se tem uma coisa que a pandemia ajudou a todos, é fazer a gente sair do quadrado, né? Sair da caixa, pensar fora da caixa e conseguir desenvolver mecanismos para atender nossos clientes da melhor forma possível. Então, nós temos simulador do FNO e o Mobile Bank do banco, né? Nós temos o aplicativo Terras voltado para o crédito e Terras para o Pronaf, que é importante a gente ter também, porque a partir de julho, agora, a resolução do Banco Central exige que tenha as coordenadas geodésicas para registro das operações no Sicor. Então, esse inclusive, é um item que a gente acha que, para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, créditos pequenos, que são aqueles créditos até R$10.000, que antes era apenas um ponto que se colocava e agora é um polígono, isso daí é uma certa trava, e a gente tem trabalhado em conjunto com o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, né, a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia, o BASA, temos trabalhado aí um grupo de trabalho para a gente conseguir levar ao Banco Central a possibilidade de flexibilização de algumas regras. Eu acho que isso daí vai com certeza surgir como várias novidades aí, com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Do MAPA. Falar um pouquinho do que vem por aí, pessoal. Vem novidades por aí. Primeiro, que novidades nós temos? Nós temos já em funcionamento Basa Digital, e como sempre, começando com os pequenos, né? Então, o extrativista, ele pode já fazer uso do Pronaf-B, que são aqueles créditos até R$2.500, já totalmente de forma digitalizada. Para você ter uma ideia, coloca a proposta num dia, no mesmo dia ela automaticamente é aprovada e liberação no outro dia. Então, o crédito é muito rápido, muito ágil. Então, a gente já inaugurou a plataforma do Basa Digital e ele já está funcional aí nas unidades do Banco da Amazônia. Então, muito interessante fazer uso da tecnologia. O detalhe é que há uma transparência e um acompanhamento do produtor, porque quando a assistência técnica cadastra o produtor, ela pode, inclusive, a gente sabe da dificuldade de internet na nossa região, ele funciona offline, todo offline, quando ele acessar uma área onde tem a
a condição de acessar a internet, ele pode fazer a transmissão da proposta para o banco. A proposta ela é pré-analisada automaticamente por um sistema, um algoritmo de análise, checa todas as informações dos dados do cliente, DAP, tudo, e vai lá e aprova. Então, a nossa agência apenas entra e você recebe lá o cliente e o assistente técnico, né? No caso, o técnico, o elaborador, ele recebe um SMS informando que a proposta dele foi acatada, foi recebida. Depois ele recebe um zap, muitas vezes é no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, dizendo que a proposta foi aprovada ou se essa proposta foi indeferida. Alguns motivos de indeferimento podem ser trabalhados com a área de negócio do banco, né? E aí, depois de aprovado, ele recebe um WhatsApp também, uma mensagem, né? Um SMS, melhor dizendo, informando, a agência já informando o dia que é para ele passar lá e já está agendado um horário, já está agendado tudo certinho para ele ir lá e fazer o uso da cédula, né? A assinatura da cédula. Infelizmente, as assistências técnicas, elas ainda não são correspondentes, né? Não trabalha como correspondente de tal forma que possa existir a cédula. Então, a gente tem a necessidade da cédula ainda. Então, são muitas novidades. A gente encerra agradecendo mais uma vez aí ao time do Milton, a galera que está aí por trás desse evento que é muito importante. Quanto mais a gente puder fazer pela agricultura familiar, pelo extrativismo, pela nossa floresta, enfim. Então, é um orgulho muito grande estar à frente aqui da gerência de pessoa física, ao qual está vinculado todo o segmento do agro, e o que eu posso prometer para todos aí que estão ansiosos com os créditos é, primeiro, vamos aplicar tudo. Segundo, vamos procurar ser ágeis. Terceiro, vamos ter todo o respeito e toda a dedicação para achar melhores soluções possíveis de crédito, especialmente para o mini, pequeno e agricultor familiar. Eu agradeço muito a vocês, coloco o Banco da Amazônia e todo o meu time aqui da PF, assim como também nossas centrais de análise, à disposição de todos para que a gente possa juntos construir uma Amazônia forte, uma Amazônia desenvolvida, com respeito à diversidade, com respeito ao bioma Amazônia e, sobretudo, com bons negócios. Muito obrigado. Tá ok? Tá ok, Renan? Opa, certo. Parei agora aqui